Na mansão do rico milionário, tudo estava sujeito a regras rígidas. Cada canto deveria brilhar de limpeza, e as ações dos criados deveriam ocorrer com perfeita coordenação. O proprietário, raramente interferindo nos assuntos domésticos, exigia de todos disciplina impecável e submissão total, encarregando os criados de cumprir seus desejos. Não tolerarei desordem nem em casa, nem na vida cotidiana, disse ele pensativo, contornando os criados e certificando-se de que tudo estava em seus lugares. Naquela noite, ele parou na sala de estar, impressionado com o que viu. Diante dele, desenrolava-se uma cena que violava todos os princípios habituais. Uma empregada, com determinação no olhar, colocou-se no caminho de uma mulher vestida com um elegante terno. A mãe idosa, sentada em uma poltrona, olhava confusa para os lados, como se tentasse compreender o que estava acontecendo. 3 meses atrás, Eleanor Harrington, de 78 anos, foi diagnosticada com Alzheimer. David, apesar de ter contratado as melhores cuidadoras, sabia que sua mãe só confiava em Maria, uma mulher modesta que trabalhava em sua casa há 5 anos. Nos períodos em que o filho estava ausente em viagens de negócios, Maria era o único consolo e apoio para Eleanor na luta contra a perda cada vez mais intensa de contato com a realidade. Uma representante de uma pensão de luxo chegou vestida com um terno e disse que tinha vindo buscar Eleanor. Acontece que um dos parentes assinou os documentos para a internação compulsória. Maria encontrou os papéis por acaso sobre a mesa e percebeu que, sem intervir, corria o risco de perder a pessoa com quem já tinha uma forte ligação. Na luxuosa sala de estar, reinava uma atmosfera tensa. Os retratos dos antepassados, como testemunhas silenciosas, observavam o que se passava, onde uma modesta empregada desafiava as convenções, disposta a sacrificar o seu lugar por uma idosa indefesa. Eleanor, sentada numa poltrona, não compreendia o que se passava, mas intuitivamente sentia a tensão crescente. Você não tem o direito. Maria mantinha sua posição, sabendo que corria o risco de ficar sem meios de subsistência. Mas sua firmeza era resultado de meses de cuidados dedicados, noites sem dormir ao lado do leito da doente, e aqueles momentos em que Eleanor clareava a mente e apertava sua mão com gratidão. David lentamente cruzou a soleira da sala, percebendo que estava no epicentro de algo que ia além de um conflito profissional comum. David, a voz de Maria estava cheia de surpresa. Eu não esperava que você voltasse. O milionário dirigiu-se lentamente para o centro da sala. Seu olhar percorreu os documentos que a desconhecida segurava nas mãos e parou no rosto da mãe. Eleanor estava sentada, sem mudar de postura, seu olhar perdido em algum lugar distante. Senhorita Wilson, apresentou-se a mulher de terno, estendendo a mão. Sou da pensão Anos Dourados. Viemos buscar sua mãe, conforme acordado no contrato. Que acordo? David não aceitou a mão estendida. Não li nada e não assinei nada. Wilson, com movimentos precisos e profissionais, abriu a pasta com os documentos. Seu irmão Richard cumpriu todas as formalidades necessárias. Como parente mais próximo, ele tem o direito de decidir sobre o tratamento da senhora Harrington. A notícia sobre Richard atingiu David como uma onda fria. Seu irmão mais novo, com quem ele não se comunicava há 2 anos, após o escândalo envolvendo a herança de seu pai. Onde está Richard agora? Perguntou David, sua voz adquirindo um tom mais severo. Ele está no carro, ciente de que a situação é dolorosa para todos. Maria deu um passo decisivo à frente, os punhos cerrados nas mãos tensas. Sr. Harrington, não pode simplesmente levar sua mãe. Eleanor está em estado de estresse devido a qualquer mudança. Ontem, ela não conseguiu se lembrar de onde estava por 3 horas, só porque eu movi sua xícara favorita. Maria está certa, disse David, aproximando-se da mãe e segurando-lhe a mão com cuidado. Mãe, como você está? O olhar de Eleanor estava confuso, fixo nele. James,
James, você veio mesmo? Com um sorriso, ela abraçou o filho, confundindo-o com o falecido marido. O coração de Dave se apertou ao perceber como sua mãe se deixava levar rapidamente pelo mundo de suas memórias. E nesses momentos, ele sentia isso de forma especialmente intensa. Senhor Harrington, Wilson continuou com moderação. Eu entendo que não é fácil. Mas na pensão ela terá acesso à assistência profissional 24 horas por dia, medicamentos e programas de reabilitação. Ela tem tudo isso à disposição. Com todo o respeito, o atendimento domiciliar não pode ser comparado com... Ela é feliz aqui, Maria disse de repente, e com veemência. Você não percebe como ela sorri quando eu levo o chá da manhã para ela? Como ela acaricia seu cachorro? Você está disposto a privá-la das últimas gotas de felicidade? A empregada Wilson recebeu um olhar frio. O apego emocional não pode substituir a qualificação e a experiência de um profissional médico. David sentia uma tensão crescente. Algo não batia certo nessa situação. Richard sempre tratou a mãe com desprezo, considerando-a muito sentimental. Porque agora, de repente, ele se mostra preocupado com o tratamento dela. Memórias da infância vieram à sua mente. O irmão mais novo revirava os olhos quando a mãe lhes lia contos antes de dormir e se encolhia quando ela o abraçava, chamando seus abraços de carícias de bezerro. Eu gostaria de falar com meu irmão. Wilson acenou com a cabeça, demonstrando uma calma profissional, fruto de muitos anos de experiência na resolução de conflitos familiares semelhantes. Claro, mas o processo já começou. A ambulância está esperando lá fora. Essas palavras soaram como uma sentença, e Maria empalideceu. Suas mãos começaram a tremer. Chamaram a ambulância, mas ela não está doente. Não no sentido físico. É prática comum no transporte de pacientes com demência. Wilson disse isso no estilo característico da leitura de um parágrafo da lei. Seca, sem qualquer tom emocional, como algo já definido e não passível de revisão. David dirigiu-se para o terraço. Atrás das janelas altas, havia realmente uma minivan branca com uma cruz vermelha. Folhas de outono, pintadas de amarelo, balançavam na entrada sob a influência de uma leve brisa. Perto do carro, um homem de casaco elegante fumava, e mesmo à distância era possível ver a satisfação no rosto de Richard. O irmão mais novo sempre usava essa máscara de arrogância, especialmente quando estava certo de que estava certo. Richard! David desceu os degraus de pedra do terraço, cada passo acompanhado pelo barulho da cascalho. O irmão se virou sem pressa, apagando o cigarro na sola do sapato italiano. David, não achei que te veria tão cedo. Havia em sua voz a confiança de alguém que tinha total controle da situação. O que está acontecendo? Por que você está tirando os documentos da mamãe sem me dizer nada? Richard sorriu, e em seus olhos cinzentos brilhou a mesma penetração gelada que assustava David quando ele era criança, durante suas brincadeiras maliciosas com os gatos dos vizinhos ou quando destruía os brinquedos dos outros. Desde quando você decidiu que é o único a tomar decisões nesta família? Mamãe está doente. Ela precisa de ajuda especializada. Ela anseia por uma família. Richard soltou uma risada curta e sem vida, sem nenhuma alegria. O som era semelhante a um latido agudo e desagradável. Família! Você está se referindo àquela mulher que não tem conhecimentos médicos? Ou talvez a você mesmo, que está sempre viajando a trabalho por semanas a fio? As palavras atingiram o ponto mais vulnerável. David realmente trabalhou duro nos últimos anos. Construiu seu negócio, desenvolveu a empresa, viajou frequentemente pelo país para reuniões de negócios. A mãe frequentemente ficava aos cuidados de Maria, pois David tinha certeza de que cuidadoras profissionais fariam um trabalho melhor. No entanto, todas elas se mostraram indiferentes e frias, ao contrário da empregada doméstica, que realmente amava Eleanor. A mãe está feliz em casa. A mãe está perdida, não sabe onde está. Ontem, às 3 da manhã, ela ligou chorando, dizendo que não conseguia encontrar o pai. Como isso pode ser chamado de felicidade? David estava ciente desses ataques noturnos.
Maria contava a ele sobre isso, tomando cuidado para não causar preocupação desnecessária, como às vezes Eleanor acorda apavorada, sem reconhecer o quarto habitual. Ela vagueia pelos corredores, procurando o marido falecido há muito tempo. Seu nome soa em vão. Mas no novo ambiente, na pensão, tudo só vai piorar. Paredes estranhas, cheiros estranhos, vozes estranhas em vez do ambiente familiar e habitual. Existem outras opções. Por exemplo, pode-se contratar uma enfermeira que trabalhe 24 horas por dia ou adquirir equipamentos especiais. Richard se aproximou. David sentiu o aroma de colônia cara, misturado com o cheiro de fumaça de tabaco. Com meu dinheiro! Você, meu querido irmão, não levou em conta que metade desta casa é minha e que metade das despesas com a manutenção da minha mãe também recai sobre mim. Aí está a verdadeira razão, por trás de todas as belas frases sobre cuidados profissionais. Dinheiro. Richard, cansado de gastar com a mãe, decidiu transferir os cuidados com ela para os ombros do Estado. Para ele, ela se tornou mais um item de despesas no balanço familiar. Eu assumirei todas as despesas. A decisão está tomada. Os documentos já foram apresentados. Já é tarde. Richard, como um homem que acabara de fechar um negócio lucrativo, voltou-se para a casa. Seus movimentos eram firmes, sem sombra de dúvida. Senhora Wilson, por favor, comece! O desespero pareceu dar energia a David. Ele apertou a mão do irmão, segurando firmemente a manga de seu casaco caro. O tecido de lã macio era agradável ao toque. Você não vai deixar isso acontecer. Richard empurrou sua mão como se temesse o menor toque. Solte minhas mãos. Caso contrário, terei que chamar a polícia. E mamãe já está preocupada o suficiente. De repente, ouviu-se um grito vindo de Maria. Sua voz estava cheia de desespero e horror. Sr. Harrington, depressa! Os irmãos estavam ansiosos para chegar em casa. A espaçosa sala de estar estava em completa desordem. Os objetos antigos haviam sido movidos, e as coisas de Eleanor estavam espalhadas pelo tapete persa. Sua manta favorita, com bordados de rosas. Um livro antigo de poemas que ela adorava reler. No canto do sofá, como se estivesse presa em uma armadilha, estava sentada uma senhora idosa, segurando um ursinho de pelúcia. O único presente do marido falecido que sempre esteve com ela. Ela balançava ritmicamente, cantarolando baixinho uma canção de ninar, a mesma que costumava cantar para seus filhos. Com a imparcialidade profissional típica de um médico acostumado ao sofrimento humano, Wilson ficou ao lado de 2 paramédicos em jalecos brancos, sem tirar os olhos do que estava acontecendo. Que operação vocês fizeram? David correu para a mãe, mas foi impedido pelos paramédicos. Tentamos explicar a situação, mas, infelizmente, ela ficou paralisada em indecisão. Maria sentou-se ao lado de Eleanor no sofá. Seu rosto estava banhado em lágrimas. Mas suas mãos permaneceram firmes quando ela gentilmente apertou a mão trêmula da dona da casa. Eleanor, querida, está tudo bem. Estou aqui. A idosa ergueu os olhos enevoados. Por um instante, uma centelha de reconhecimento brilhou neles, a mesma que ainda a mantinha ligada à realidade. Maria, eles dizem que querem me levar, mas eu não concordo. Aqui é o meu lar. A voz tremia como a de uma criança pequena assustada por estranhos. Maria sentiu o coração apertar de medo. Eu entendo, querida. Eu entendo. Um dos enfermeiros, um homem de 40 anos com um rosto desprovido de qualquer emoção, como um profissional acostumado a situações semelhantes, deu um passo à frente. Seus movimentos revelavam a precisão de alguém que lidava com cenas como essa diariamente. Precisamos tomar medidas imediatamente. Quanto mais demorarmos, mais difícil será para a paciente. Ela não é uma paciente, exclamou David. É minha mãe. Richard, com fria satisfação, observava o que acontecia da porta. E minha também. Continue, senhorita Wilson. Os paramédicos se aproximaram do sofá. Suas batas brancas, sob a luz suave da sala, pareciam lamentos brancos, e Eleanor,
Encolhida, assustada contra Maria, como um filhote procurando abrigo sob a asa da mãe, sentiu-se particularmente vulnerável. Não, por favor. Prometo ser obediente. Não me mandem para um internato. As palavras atingiram David com tanta força que foi como se ele tivesse sido apunhalado. A doença parecia apagar décadas, levando a mãe de volta ao início, às primeiras lembranças de medo e solidão. Ela voltava a ser uma menina pequena, cheia de solidão e com medo de que seus pais a abandonassem. Espere. David, cruzando os braços, colocou-se no caminho dos enfermeiros. Seu terno estava amarrotado, a gravata desleixadamente deslizada para o lado, mas seus olhos revelavam uma firme determinação. Minha resposta será negativa. Wilson abriu a pasta com os documentos. O barulho das páginas sussurrando no silêncio lembrava o som das folhas caindo no outono. Não é necessário o seu consentimento. O tribunal já decidiu pela incapacidade da Sra. Harrington e nomeou o seu irmão como tutor. Qual foi a decisão do tribunal? Quando foi proferida? Há 3 dias, o seu irmão apresentou os laudos médicos de 2 psiquiatras, confirmando que a Sra. Harrington não tem capacidade para tomar decisões independentes sobre o seu tratamento. David sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Enquanto ele estava em viagem de negócios em Chicago, ocupado com a assinatura de contratos e apresentações, Richard destruía friamente a vida da mãe deles, seguindo um plano previamente elaborado, cujos passos tinham sido cuidadosamente calculados. Que psiquiatras? Eu não concordei com nenhum exame. O Sr. Richard Harrington apresentou os documentos médicos do médico da família e os laudos de 2 especialistas independentes que acompanharam a paciente durante 1 mês. Maria levantou-se do sofá, com raiva brilhando em seus olhos escuros. Viu? O que significa viu? Com a frieza profissional de uma secretária, Wilson folheava os documentos enquanto ouvia a leitura do protocolo. Os doutores Stevens e Miller, após realizarem uma observação discreta em locais públicos, chegaram à conclusão de que havia uma tendência de deterioração das funções cognitivas. Observação discreta, disse David lentamente. Os pensamentos não se encaixavam em sua cabeça. Eles vigiavam sua mãe como se ela fosse uma criminosa perigosa. Registravam cada ação dela, cada deslize, cada segundo de dúvida. Vocês vigiaram minha mãe. Richard deu de ombros, como se estivesse discutindo alguma questão técnica. É uma prática comum. Os doentes muitas vezes demonstram comportamentos diferentes quando estão rodeados por familiares e em ambientes familiares. David olhou para o irmão como se fosse um estranho. Como é que aquele rapaz com quem partilhava o quarto, construía castelos de areia e sonhava em ser bombeiro, se tinha transformado naquele homem, movido apenas pela fria razão? Ou Richard sempre foi assim, apenas mascarando habilmente sua essência? Vamos lá. Ele tentou encontrar um terreno comum, baixando a voz para um tom suave e amigável. Se é tudo uma questão de dinheiro, podemos resolver isso. Vou comprar sua parte da casa e assumir todas as obrigações financeiras. O dinheiro não é o principal aqui. Richard se aproximou da janela e fixou o olhar no jardim, onde o vento outonal soprava pelos caminhos, levando folhas amarelas. Mamãe está sofrendo, e isso é o principal. A cada dia ela se afasta mais, se dissolve. Na pensão, pelo menos poderão estabilizar seu estado, retardar esse processo. A mudança de ambiente vai acabar com ela. A doença a condena, e nós apenas prolongamos seu sofrimento. A palavra agonia soou no ar como uma sentença inevitável. Maria, sem pensar 2 vezes, apertou Eleanor com mais força contra si, como se quisesse protegê-la dessa afirmação pesada. Wilson olhou para o relógio de ouro em seu pulso e sua paciência começou a se esgotar. Senhores Harrington, entendo que esta é uma situação difícil do ponto de vista emocional, mas temos um cronograma a cumprir e mais 2 pacientes aguardando transporte. Pacientes! Repetiu David com tristeza. Para essa mulher, a mãe era apenas mais um item na lista, uma estatística impessoal, mais um ponto em sua agenda maluca. Para você, isso é apenas trabalho. É minha missão.
Há 20 anos ajudo famílias a superar dificuldades como essa. Você ajuda ou atrapalha? Wilson permaneceu em silêncio, apenas acenando para os paramédicos, que se aproximaram novamente do sofá, movendo-se com precisão treinada. Eleanor, disse um deles gentilmente, com uma voz destinada a acalmá-la. Você precisa vir conosco. Tudo ficará bem. A velhinha apertou Maria em seus braços com tanta força como se estivesse se afogando. Não, não vou. David se ajoelhou diante da mãe. O macio tapete persa não conseguia amenizar a dor que apertava seu coração. Mãe, olhe para mim. Eleanor se virou. Por um instante, seu olhar se clareou e a doença pareceu recuar, permitindo que ele visse em seus olhos a mesma mãe, sábia, amorosa e sempre compreensiva. David, o que aconteceu, filho? Por que todos estão tão tristes? Mãe, algumas pessoas acham que seria melhor para você ficar em outro lugar, sob os cuidados de médicos. Mas eu me sinto confortável aqui, junto com você, com Maria e com Baxter por perto, como se estivesse esperando uma ordem. O velho Golden Retriever levantou o focinho grisalho do tapete macio perto da lareira. Havia uma tensão no ar que o cão percebeu com sua intuição apurada. Seu rabo tremia inquieto e suas orelhas estavam coladas à cabeça. Eu entendo, mamãe, e eu quero muito que você não vá embora. Nesse caso, porque Eleanor mergulhou no abismo de seus pensamentos. A clareza se dissipou e ela se dissolveu novamente em si mesma, entrando no labirinto de sua própria consciência doente. Richard acenou impacientemente com a mão. Pare com esse drama. Mamãe não entende o que está acontecendo. Em 1 hora, ela vai esquecer tudo o que foi dito. Os olhos de Maria brilhavam com lágrimas e raiva. Mas a dor vai permanecer na memória. As emoções duram mais do que as palavras. Muito bem dito, sorriu Richard. Mas isso não é comprovado por dados médicos. Maria, com as mãos trêmulas, pegou o telefone e ligou o vídeo. Na tela apareceu a imagem de Eleanor. Ela estava sentada em um jardim florido, cercada por rosas, e contava algo às flores com um sorriso. Seu rosto irradiava paz e alegria sem limites. E o que é isso? Ontem, ela passou meia hora contando às rosas sobre como conheceu seu pai. Isso pode ser chamado de degradação? Richard apenas olhou rapidamente para a tela, afastando-a como se fosse uma mosca irritante. Iluminações isoladas não têm nenhum significado. Para ela, eles significam tudo. Os enfermeiros trocaram olhares, sem esperar por instruções. Um deles tirou do bolso um pequeno frasco com um líquido transparente. Um sedativo. O que é isso? Maria instintivamente pensou em proteger Eleanor com seu corpo. Um calmante. Facilitará o transporte. Vocês querem drogá-la? É um procedimento normal, senhorita. Gonzales. Maria Gonzales. E não vou deixar vocês administrarem nenhum medicamento sem a permissão dos familiares dela. Temos o consentimento do tutor. Maria se virou para David, com desespero e súplica silenciosa refletidos em seus olhos. Você realmente vai permitir isso? David se sentia em uma situação sem saída. Legalmente, ele não tinha como se opor a Richard, que agia por meios oficiais e legais. Tudo estava feito de acordo com as regras. Mas isso não podia esconder de David sua desumanidade e injustiça. 9 da manhã, segunda-feira. David, encolhido na cadeira do escritório do advogado, batia nervosamente com os dedos na mesa. Seu advogado, Robert Clark, examinava atentamente os documentos do pendrive. O material é realmente forte. Ele finalmente reconheceu. No entanto, há um obstáculo. Vai levar tempo para preparar a petição e chamar as testemunhas. O procedimento padrão levará pelo menos 1 semana. Temos meia hora. 1 hora? Clark se distraiu do caso. David, em 1 hora só daremos tempo de apresentar um pedido de emergência, mas o juiz pode simplesmente rejeitá-lo sem nem mesmo analisá-lo. Vamos tentar. Eles correram para o tribunal como se estivessem em uma corrida contra o tempo.
David tentou entrar em contato com Maria várias vezes, mas ela não atendia o telefone. Um pressentimento desagradável apertava seu coração cada vez mais. No tribunal, uma notícia desagradável os aguardava. O juiz de plantão, Henry Morrison, era conhecido de David. Eles eram estudantes da mesma universidade. No entanto, seria exagero dizer que tinham uma relação de amizade. Sr. Harrington, disse Morrison, sem tirar os olhos dos documentos. Temos um pedido urgente para anular a decisão judicial sobre o caso de incapacidade dele. Qual é o motivo? Meritíssimo, surgiram novos dados que comprovam a falsificação dos laudos médicos. Imagine só. Morrison examinou os documentos entregues por Clark e franziu as sobrancelhas em sinal de desaprovação. Elas foram obtidas legalmente? As informações foram fornecidas voluntariamente por uma testemunha. De que testemunha estamos falando? O Dr. Stevens, que participou da investigação. Morrison pegou o telefone. Chame o Dr. Stevens. Alguns minutos depois, um homem que David mal reconheceu entrou na sala. O médico estava exausto. Seus olhos estavam cheios de medo e seu rosto exibia um hematoma recente. Dr. Stevens, disse o juiz, dirigindo-se a ele. Você pode confirmar a autenticidade dos materiais que o Sr. Harrington apresentou? Stevens permaneceu em silêncio, evitando o olhar de David. Doutor, você está aqui? A voz do médico tremeu levemente. Não me lembro de ter prestado esse depoimento. Dave ficou paralisado. Então, Dr. Stevens, você se lembra do nosso encontro na noite de sábado no café O Velho Moinho? Você me entregou um pendrive com gravações de áudio. Não sei do que você está falando. Meritíssimo, declarou Clark. É evidente que o testemunho está sob pressão. Essa é uma afirmação grave, Sr. Clark. Você tem motivos válidos para isso? Um hematoma apareceu no rosto do testemunho. Ontem à noite caí da escada, disse Stevens bruscamente. Cometi um erro. Morrison acenou com a cabeça em concordância. Dr. Stevens, pode confirmar que o laudo médico elaborado sobre a Sra. Harrington é preciso e correto? Sim, Vossa Excelência. Tem certeza de que a gravação da conversa com o senhor Richard Harrington é falsa? Nunca gravei conversas com clientes. Isso é contrário às normas éticas. David levantou-se bruscamente do seu lugar. Oh, ele está mentindo. Ontem ele me disse algo completamente diferente. Sr. Harrington, ordenou o juiz com tom severo. Sente-se. Mais um acesso de raiva e você será retirado da sala. No entanto, meritíssimo. Sente-se. David sentou-se, sentindo sua última esperança ruir. Stevens estava claramente assustado, mas quem poderia ser capaz de deixá-lo nesse estado? E como conseguiram isso? Meritíssimo, pediu Clark. Adie o julgamento do caso até que todas as circunstâncias sejam esclarecidas. E com base em quê? Você não tem nenhuma prova de pressão sobre a testemunha e, pelo contrário, os materiais apresentados refutam isso. Mas isso é apenas uma medida temporária, uma suspensão. A decisão do tribunal proferida na quinta-feira continua válida, indeferido. Morrison bateu com o martelo com força. A sessão solene está encerrada. David saiu do tribunal como se estivesse em uma nuvem de névoa. Sem Stevens, ele não tinha motivos para acusações, e o médico, obviamente, foi forçado a ficar em silêncio. O que fazer agora? Perguntou ele a Clark. Vamos entrar com um recurso. Será um processo demorado, mas não há outra solução. Quanto tempo? Pelo menos 1 ou 2 meses. David olhou para o relógio. 10 horas. A essa hora, Wilson já deveria ter voltado para casa. Ele dirigia pela cidade sem prestar atenção às regras. O único pensamento que o dominava era chegar a tempo. Precisava chegar a tempo, a qualquer custo. Ao se aproximar de casa, ele avistou uma minivan branca familiar. Seu coração apertou ao perceber que estava atrasado. David, sem pensar 2 vezes, saiu do carro e correu para dentro de casa. Ah, mãe! Exclamou ele.
A sala estava uma bagunça completa. Os móveis estavam desarrumados e as coisas de Eleanor estavam espalhadas pelo chão. Maria não estava em lugar nenhum. Mãe! Maria! Vozes vieram do andar de cima e David imediatamente correu escada acima. No quarto da mãe, ele encontrou uma cena que deixou uma marca indelével em sua memória. Eleanor estava sentada no canto mais distante, abraçando fortemente um ursinho de pelúcia. Seu rosto estava banhado em lágrimas. 2 paramédicos, prontos para levá-la à força, estavam ao lado dela. Wilson comandava o processo. E Maria estava deitada perto da janela, inconsciente, com um ferimento sangrando no lábio. O que aconteceu? David correu até a empregada. Ela tentou impedir a execução de uma decisão judicial legítima, disse Wilson, indiferente. Tivemos que agir com firmeza. Você a agrediu. Nós nos defendemos, ela atacou meus funcionários com um atiçador. David olhou para trás e viu um atiçador ao lado da lareira. Maria, ele acariciou suavemente o ombro da empregada. Maria, acorde. Ela abriu os olhos e o viu. Sr. Harrington, desculpe, não consegui. Eles chegaram mais cedo do que o esperado. Calma, está tudo bem. Eles planeavam levar a Eleanor enquanto você estivesse ausente. Tranquei as portas, mas eles encontraram um serralheiro. Maria sentou-se com a ajuda de David. Depois ele dirigiu-se aos paramédicos. Saiam da minha casa. Temos uma decisão judicial, afirmou Wilson, mostrando os documentos. Eu escrevi um recurso. O recurso não suspende a decisão. Um dos paramédicos, o mesmo homem musculoso, aproximou-se de Eleanor. Senhora Harrington, está na hora de irmos. Não quero, sussurrou ela, quase inaudível. Quero voltar para casa. Vamos levá-la para a sua nova casa. Lá você ficará confortável. Não quero uma nova casa, quero esta aqui. O enfermeiro se inclinou, tentando pegar suas mãos, mas Eleanor se afastou. Não toque em mim, David! David, onde você está? Estou aqui, mãe. David se aproximou e sentou-se ao lado da mãe. Filho, eles querem levar algo meu, mas eu não concordo. Estou com muito medo. Eu entendo, mamãe. Diga a eles que vou me comportar bem, que não vou fazer birra. Só não me entregue a ninguém. Cada palavra cortava o coração. Eleanor falava com a mesma ansiedade de uma criança cujos pais ameaçam levá-la para um orfanato. Sr. Harrington. A voz de Wilson soava cada vez mais desesperada. Não piore a situação. Quanto mais você enrolar, mais mal isso vai fazer para sua mãe. Por favor, nos dê 1 minuto. 1 minuto. Temos um cronograma. Espere! Gritou David. Wilson acenou para os paramédicos, e eles se afastaram em direção à saída. David abraçou sua mãe, apertando-a com força contra si. Mãe, me escute, por favor. Você terá que se afastar por um tempo, mas não será para sempre. Sério? Sério. Vou lutar. Vou encontrar uma maneira de trazê-la de volta. Você promete? Eu prometo. Eleanor acenou com a cabeça, enxugando cuidadosamente as lágrimas. Tudo bem, se você prometeu, então será assim. Ela se levantou e estendeu-lhe um ursinho de pelúcia. Cuide do Ted, ele não aceita estranhos. Eu cuidarei dele. E não se esqueça da Maria. Ela é uma menina maravilhosa. E da Maria também. E quanto ao Baxter? Ele já está velho, precisa de remédios. De todos, mamãe. Eleanor sorriu, embora lágrimas escorressem por suas bochechas. Nesse caso, estou pronta. Os enfermeiros se aproximaram e a seguraram cuidadosamente pelos braços. Desta vez, ela não teve forças para resistir. Eleanor, chegando à porta do quarto, parou e olhou para trás. David? Sim, o que foi, mamãe? Tenho orgulho de você, lembre-se disso. E eles a levaram. Na sala vazia, David segurava um ursinho de pelúcia nas mãos, enquanto Maria, sentada no chão, não parava de chorar. Em algum lugar lá embaixo, ouviu-se o barulho de uma porta se fechando. Em seguida, um motor ligou. Então reinou o silêncio. De repente, o silêncio foi quebrado pelo latido de Baxter.
O velho cão, sentado na porta da entrada, uivava, como se adivinhasse o que havia acontecido. David desceu as escadas lentamente. Na sala de estar, havia uma manta no sofá, com a qual Maria cobriu Eleanor, e uma xícara de chá deixada sem beber na mesinha. Tudo estava normal, mas algo importante já faltava. Sr. Harrington. Maria entrou no escritório, cobrindo com a mão o ferimento sangrando no lábio. Como vamos agir agora? Não faço ideia, ele admitiu francamente. Não sei. O toque agudo do telefone rompeu o silêncio permeado pelo luto. David não queria atender, mas o telefone estava tocando insistentemente. Alô? David, aqui é o Dr. Stevens. A voz do médico estava diferente, firme, categórica. O que mais você precisa? Perguntou David com voz cansada. Você já cumpriu sua tarefa. Ouça com atenção. Ontem à noite, algumas pessoas apareceram na minha casa. Elas agrediram minha esposa, ameaçaram minha filha e disseram que, se eu não retirasse meu depoimento, minha família estaria em perigo. E você concordou? Sim, mas agora percebi que ficar calado só pioraria as coisas. Eles não vão parar. Qual é a sua proposta? Vamos nos encontrar hoje à noite. Não tenho apenas a gravação da conversa com seu parente. Tenho em meu poder documentos que revelam todo o esquema. Nomes, datas, detalhes financeiros. Por que você não me contou isso antes? Eu tinha medo. Mas depois do que aconteceu com sua mãe, percebi que o medo é prejudicial não só para a nossa consciência, mas também para pessoas inocentes. Uma centelha de esperança acendeu-se no coração de David. Onde nos encontramos? No meu escritório, às 9 da noite. E, Sr. Harrington, peço-lhe que venha acompanhado do seu advogado. Precisaremos de total imunidade contra qualquer perseguição. À noite, David e Clark estavam no consultório do Dr. Stevens. O médico, cujo rosto estava tenso, como se tivesse tomado uma decisão importante, ainda assim revelava medo em seus olhos. O esquema já está em vigor há 3 anos. Continuou ele, espalhando documentos sobre a mesa. 8 médicos, 4 pensões, 2 juízes e um representante do Departamento de Saúde participam de sua implementação. Quem está por trás disso? Perguntou Clark. É Vincent Crowley. Oficialmente, ele é o proprietário da rede de pensões, mas, extraoficialmente, é quem comanda toda essa operação. Anos dourados é dele. É o quarto, mas o mais rentável. Stevens apresentou os documentos financeiros. Para cada paciente com diagnóstico de demência, o Estado aumenta o pagamento à pensão em $2.000 por mês. Além disso, as famílias muitas vezes pagam adicionalmente por condições melhoradas, com seus próprios recursos. Quantos pacientes? 4 pensões abrigam cerca de 300 pessoas, das quais aproximadamente metade está lá por laudos médicos falsos. David fez um cálculo rápido. Somente os pagamentos adicionais do governo somam $1,5 milhão por mês. Além disso, há os pagamentos adicionais das famílias. E ainda há a economia com o tratamento real, pois os pacientes com diagnósticos falsos não gastam dinheiro com medicamentos caros e não são submetidos a exames desnecessários. O que realmente acontece com eles? Stevens fez uma pausa e então disse baixinho. A internação nas pensões de Crowley está fadada à tragédia. Muitos morrem por negligência, tratamento de baixa qualidade e desespero. A expectativa de vida média nessas instituições é de apenas 8 meses, enquanto em instituições normais é de 3 anos. Clark assobiou. Isso é crime. Legalmente não, a menos que seja negligência, na pior das hipóteses. Mas, na prática, David cerrou os punhos. Minha mãe foi puxada para essa máquina de moer carne. Não são só os seus dados. Em 3 anos, mais de 1.000 pessoas passaram por esse esquema. Você sabe os nomes delas? Existem registros? E há registros de conversas com Crowley, que se destaca por seu egocentrismo e tendência a se gabar de seus sucessos. Stevens apertou o botão de ligar do gravador. O alto-falante emitiu uma voz com um sotaque leve, desconhecido para ele.
E o princípio básico do nosso negócio é que o cliente não deve viver por muito tempo, não mais do que 1 ano. Caso contrário, o esquema se torna inviável. Então, aceleramos o processo natural. O que exatamente ele quer dizer com estimular? Esclareceu Clark. Medicamentos errados, alimentação não saudável, condições insalubres, tensão psicológica. À primeira vista, nada de criminoso, mas, na verdade, um método bastante eficaz. David estava com náuseas. Depois que levaram minha mãe, ela foi parar neste lugar? Provavelmente sim. Que horas são? Stevens não disse nada, mas seu silêncio falava mais alto do que qualquer palavra. É hora de agir com determinação, declarou Clark. Com essas provas, não só podemos libertar sua mãe, mas também expor todo o sistema. Qual é a sua proposta? Amanhã de manhã, enviaremos os materiais ao Ministério Público e solicitaremos uma investigação urgente. E se Crowley descobrir? Portanto, precisamos agir em segredo e rapidamente. Stevens assentiu com a cabeça. Estou pronto para prestar depoimento oficial. Você está ciente do perigo? Perguntou David. Depois do incidente de ontem. Entendo. Mas se eu não intervir, mais vítimas ficarão na minha consciência. Eles marcaram um encontro para a manhã seguinte no prédio da promotoria. Stevens prometeu trazer todos os documentos originais necessários. No entanto, pela manhã, o médico não apareceu. David ficou meia hora sentado na entrada da promotoria e depois foi ao escritório de Stevens. O escritório estava fechado e as cortinas das janelas estavam fechadas. Dr. Stevens. Ouviu-se uma batida. É David Harrington. Silêncio. David contornou o prédio e espiou pela janela da porta dos fundos. Não havia ninguém no escritório. Estava tudo muito vazio. Todos os papéis, o computador e até os móveis tinham desaparecido, como se tivessem sido removidos propositalmente. Você está procurando o médico? Perguntou uma voz atrás dele. David se virou. Seu olhar encontrou o de um homem idoso em um macacão de trabalho, que o observava com curiosidade. Sim, você ouviu? Sim, vi. Ontem, já tarde da noite. Ele estava colocando coisas no carro e disse que precisava se mudar urgentemente. Você está indo embora? Sim, para outro estado, por motivos familiares. O coração de David apertou, como se alguém o estivesse empurrando pelos calcanhares. Stevens simplesmente desapareceu, e com ele desapareceram todas as provas. Ele saiu do escritório do advogado sem nada. Sem Stevens, tudo vai desmoronar, afirmou Clark. Temos apenas cópias, e ele pode não reconhecê-las. Então, minha mãe está condenada. Não necessariamente podemos considerar uma alternativa. Qual? Uma investigação jornalística. A publicação dessa história na imprensa forçará as autoridades a reagir. David assentiu com a cabeça. Você conhece algum jornalista adequado? Há uma. Sarah Mitchell, do Herald. Ela é especialista em denunciar esquemas de corrupção. No mesmo dia, eles conheceram a jornalista. Sarah Mitchell, uma mulher de 35 anos, causou uma impressão de pessoa enérgica, com olhos perspicazes e maneiras seguras de se comunicar. A história é realmente emocionante, respondeu ela, depois de ouvir o relato de David. Mas são necessárias provas conclusivas. Tenho cópias dos documentos. É fácil falsificar cópias. Para confirmar, são necessários testemunhas, originais e fontes independentes. Stevens não está mais aqui. Nesse caso, será necessário procurar outros médicos envolvidos nesse esquema. Como? Através dos pacientes. Se o esquema está em vigor há 3 anos, certamente já há famílias que perceberam isso. Sarah confirmou que estava certa. Em 2 dias, ela conseguiu encontrar 5 famílias, cujos parentes foram internados em casas de repouso com diagnósticos suspeitos. Todos os 5 morreram no prazo de 1 ano. Meu pai foi enviado para lá por se recusar a vender a casa, contou uma mulher. O médico subornou meu irmão para que ele declarasse meu pai incapaz. Alguns meses depois, meu pai morreu de ataque cardíaco.
embora tivesse apenas 68 anos e um coração forte. Minha tia foi levada diretamente do hospital, contou outra testemunha. Disseram que ela desenvolveu demência após um derrame. No entanto, ela estava plenamente consciente e comunicava-se normalmente. A morte ocorreu 4 meses depois, devido a uma pneumonia. Os cenários eram semelhantes. Os parentes livravam-se das pessoas, acusando-as de serem um fardo. Os médicos faziam diagnósticos errados e os pacientes eram enviados para lares, onde morriam rapidamente. Temos material suficiente para um artigo, afirmou Sarah. Mas, para uma investigação completa, precisamos entrar na pensão. Como assim? Só há uma saída. Conseguir um emprego lá. Você? Não, eles vão me reconhecer. Precisamos de alguém discreto. David entendeu o que ela queria dizer. Maria, Sal, ela é perfeita para esse trabalho. Imigrante, sem formação superior, acostumada a trabalhos físicos pesados. É fácil encontrar pessoas assim para pensões. Pagam pouco e não fazem reclamações. Isso representa um perigo. É muito arriscado, mas não há outra saída. À noite, David discutiu tudo com Maria e ela concordou sem hesitar. Eleanor ficou sozinha, ela informou. Ela precisa de ajuda. Maria, você entende os riscos que estamos correndo se você for descoberta? Eu entendo, mas Eleanor me criou durante 5 anos. Agora é minha vez de cuidar dela. 3 dias depois, Maria Gonzalez conseguiu um emprego como enfermeira na pensão Anos Dourados. Sua contratação foi rápida e sem formalidades desnecessárias, pois a pensão passava por uma constante rotatividade de pessoal. Já no primeiro dia, ela teve a sorte de encontrar Eleanor. Na sala comum, estava sentada uma senhora idosa, com o olhar fixo em um ponto. Seu rosto estava magro, parecia que a vida havia tirado suas forças, e seus olhos haviam perdido o brilho de antes. Eleanor, disse Maria suavemente. Ela levantou a cabeça, olhou por alguns segundos e então a reconheceu. Maria, você está aqui? Sim, querida. Agora trabalho aqui. Como está o David? Ele virá me buscar? Ele certamente aparecerá. Tenha um pouco de paciência. Eleanor acenou com a cabeça. Sua atenção voltou a se concentrar em algum lugar dentro de si mesma. Durante uma semana, Maria manteve um registro detalhado de tudo o que viu. A lista que ela compilou era chocante. Os pacientes recebiam medicamentos errados ou não recebiam o tratamento necessário. A comida era servida uma vez por dia e sua qualidade era baixa. Os banheiros não eram limpos e havia um cheiro repugnante nos quartos. Os funcionários tratavam os pacientes de forma rude, recorrendo à força física em alguns casos. Não eram realizados exames médicos. Visitas prolongadas de parentes eram proibidas. O mais terrível é que muitos pacientes são completamente saudáveis, disse Maria a David por telefone. Eles não têm demência, são apenas mantidos calmos com medicamentos para que não causem problemas. E como está a mamãe? Por enquanto estão tratando bem dela, mas seu estado está piorando. Ela não come bem, dorme pouco e pergunta constantemente quando você vai voltar para ela. Em breve, Maria. Muito em breve. Nesse momento, a jornalista Sarah estava trabalhando no material para seu artigo. Mas na sexta-feira à noite, ela ligou para David e lhe deu uma notícia desagradável. O artigo não será publicado, disse ela. O porquê? Houve pressão vinda de cima. O editor-chefe enfrentou a ira do dono do jornal, que por sua vez foi pressionado pelo prefeito, e o prefeito, por sua vez, recebeu instruções do governador. Crowley conseguiu se encontrar com o governador? Ao que tudo indica, sim. Ele tem contatos influentes. David ficou desesperado. E o que fazer agora? Uma opção é uma publicação online, independente, sem componente comercial. É verdade que a audiência é pequena. Não é mal. Pelo menos é alguma coisa. Vou preparar o material para segunda-feira. No entanto, na segunda-feira, houve uma reviravolta inesperada. De manhã, Maria ligou. Sua voz tremia de medo. Sr. Harrington, você precisa vir imediatamente. Aconteceu algo desagradável com Eleanor. O que foi? Ontem à noite,
Ela foi colocada em uma sala separada. Dizem que ela teve uma crise, mas tenho certeza de que isso é apenas um pretexto. Onde ela está agora? Ela está na ala de isolamento. O acesso é proibido até mesmo para os funcionários. Só o médico-chefe e as enfermeiras podem visitá-la. David correu para a pensão, mas foi recebido por um segurança na entrada. As visitas são permitidas apenas com agendamento prévio. Eu sou filho da paciente Eleanor Harrington. O estado da senhora Harrington continua crítico. Por isso, as visitas estão temporariamente proibidas. Em que estado crítico? Ontem ela ainda se sentia bem. Agravamento da demência. Comportamento agressivo. Tivemos que tomar medidas de isolamento. David percebeu. Era uma armadilha. Crowley decidiu se livrar de Eleanor de uma vez por todas. Preciso falar com o médico-chefe. O Dr. Wilson está na sala de cirurgia. Que Wilson? O diretor da pensão. David lembrou-se. A mulher que levou sua mãe se apresentou como Sra. Wilson. Isso significa que ela não é apenas uma funcionária da pensão, mas também sua principal profissional de saúde. Quando ele será liberado? Não se sabe, terá que esperar no saguão. David sentou-se em uma cadeira e pegou o telefone. Precisava pensar em como chegar até sua mãe. Uma hora depois, uma figura familiar apareceu no saguão. A senhorita Wilson. No entanto, agora ela estava vestindo um jaleco branco, o que imediatamente fez com que seu rosto se nublasse ao ver David. Sr. Harrington, não esperava encontrá-lo aqui. Quero ver minha mãe. Receio que isso seja simplesmente impossível. Ela está com um surto psicótico agudo. Que surto psicótico? Ontem ela estava perfeitamente bem. A demência tem um caráter imprevisível. Às vezes, sua progressão pode ser muito rápida. Por favor, me dê o prontuário médico. Você não é o tutor. O tutor é seu irmão. Chame-o. O Sr. Richard Harrington aprovou a realização de todos os procedimentos necessários remotamente. Que procedimentos exatamente? Wilson ficou pensativa. Tememos que sua mãe represente uma ameaça tanto para si mesma quanto para as pessoas ao seu redor. Talvez seja necessário aplicar uma intervenção médica coercitiva. David foi tomado por um medo gelado. A sedação coercitiva nessa pensão significava apenas uma coisa: destruição química. Não ouse tocar nela. Sr. Harrington, mantenha a calma. Estamos agindo para o bem da paciente. No interesse de quem? Vocês matam pessoas por dinheiro! Wilson o encarou com um olhar gélido. Essas são acusações muito graves. Espero que você tenha motivos válidos para fazê-las. Eles aparecerão. Peço que saia da sala até que esta situação seja resolvida. Caso contrário, serei obrigado a chamar a segurança. David sabia que uma confrontação aberta não levaria ao resultado desejado. Era necessário outro plano. Saindo da pensão, ele entrou no carro e ligou para Clark. Robert, precisamos urgentemente de um procedimento judicial. É necessário proibir intervenções médicas sem o consentimento de todos os parentes. Isso não é fácil, pois Richard é o tutor oficial. Nesse caso, peço que solicite a substituição do tutor. Isso levará mais de uma semana. Não temos semanas, temos apenas horas. Clark ficou em silêncio por um momento. Há uma opção. É necessário entrar com uma ação de emergência no Tribunal Distrital. Se provarmos que a vida da paciente está em risco, Maria tem provas. Nesse caso, precisamos agir imediatamente. Em um café próximo à pensão, eles se encontraram com Maria. A moça estava visivelmente assustada. Eles estão tramando algo, observou ela. Ouvi uma conversa entre as enfermeiras. Elas estavam discutindo o protocolo número 7. O que isso significa? Não sei. Uma delas chorava e dizia que não queria participar disso. Clark ficou intrigado. Precisamos encontrar essa enfermeira e conversar com ela. O nome dela é Anne. Anne McCarthy. Ela é jovem, tem cabelos ruivos. Onde ela mora? Não tenho certeza, mas eu a vi fumando no estacionamento durante o almoço. Ao meio-dia, eles se encontraram no estacionamento. Anne McCarthy era uma garota frágil de cerca de 25 anos, com uma expressão de cansaço nos olhos. Anne,
Perguntou David, aproximando-se dela. Podemos conversar? A moça olhou em volta assustada. Sobre o quê? Trata-se do protocolo número 7. O rosto de Anne empalideceu. Não sei de nada. Você sabe, e isso a incomoda. Saia da minha frente! Ela tentou fugir, mas David bloqueou seu caminho. Anne, estamos falando da vida da minha mãe, Eleanor Harrington. Você está falando daquela senhora da sala 7? Exatamente. Lágrimas rolaram pelo rosto de Anne. Eu não quero fazer isso, mas recusar significa ser demitida. E eu preciso do meu emprego. Minha filha tem problemas de saúde. Explique-me o que é o protocolo número 7. Conclusão rápida. Para pacientes que se tornam uma fonte de problemas. Assassinato? Do ponto de vista formal, não. Cancelamento da terapia de suporte. Dosagem incorreta de medicamentos. Criação de condições para uma conclusão natural. David cerrou os punhos. Em que momento? Já hoje à noite. Depois que o médico do departamento de saúde chegar. Que médico? Amanhã haverá uma inspeção. Eles vão verificar a pensão. O Dr. Wilson quer resolver a questão dos hóspedes problemáticos. Quantos são? 5. Aqueles cuja memória é muito clara ou cuja fala é muito prolixa. Clark gravava tudo no gravador. Anne, você está pronta para dar um depoimento oficial por escrito? Eu estou com medo. Nós vamos te proteger. Que tipo de proteção você tem em mente? Crowley tem contatos na polícia e no tribunal. Ninguém vai me ajudar. David concordou. A garota estava falando a verdade. O sistema está impregnado de corrupção em todos os níveis. Então nos ajude, agindo de dentro, implorou ele. Adie o procedimento, por algumas horas. Como assim? Explique que minha mãe teve uma reação alérgica ao medicamento. É preciso esperar os resultados dos exames para saber o que fazer a seguir. Anne estava em dúvida. Se eles me capturarem, não vão conseguir capturá-la. E nesse tempo vamos descobrir como parar toda essa máquina. Tudo bem, respondeu a garota, acenando com a cabeça. Vou tentar. À noite, David esperava no carro, estacionado em frente à pensão. Clark, nesse momento, apresentava um pedido urgente ao tribunal. E Maria estava lá dentro, acompanhando atentamente o desenrolar dos acontecimentos. Às 9 da noite, Maria fez uma ligação. Anne conseguiu, disse Wilson, informando que Eleanor estava com erupções cutâneas devido ao novo medicamento. O procedimento foi adiado para o dia seguinte, finalmente. Amanhã de manhã virá um novo médico, disse Anne. Ele não fará perguntas desnecessárias. Assim, eles tinham mais uma noite. À meia-noite, Clark deu a boa notícia por telefone. O pedido foi aceito para análise. A reunião será amanhã às 10 da manhã. Uma sessão extraordinária. Você é o juiz? Não é o Morrison. A juíza Elizabeth Harper. Ela não está envolvida. Não tem nada a ver com isso. Então ainda há uma chance? Tudo bem. Mas precisaremos de confirmações adicionais. Depoimentos de outros pacientes, seus históricos médicos, relatórios financeiros. Onde podemos conseguir isso? Maria tem acesso ao arquivo? David fez a pergunta. Ele afirma que há algo, mas o arquivo está protegido. Sim, deixe-o tentar. Precisamos apresentar os documentos originais de pelo menos 10 pacientes. Maria concordou. Às 3 da manhã, ela entrou silenciosamente no arquivo. O alarme estava desligado. Os guardas pareciam estar bêbados ou dormindo profundamente. Ela fotografou dezenas de fichas documentais e ficou profundamente impressionada com o que viu. Pessoas saudáveis recebiam medicamentos psicotrópicos fortes, enquanto os doentes eram privados dos medicamentos necessários. As razões para a deterioração do estado dos pacientes eram artificialmente exageradas. Tenho tudo, sussurrou ela às 5 da manhã. Mas a sensação de que fomos descobertos tornou-se cada vez mais forte. O segurança fazia a ronda pelo prédio. Sua lanterna projetava feixes de luz nas janelas. Saia daí agora mesmo! Não dá. O turno começa às 7, não posso sair do lugar antes disso.
David tinha certeza. Se Maria fosse flagrada com as fotos, seria acusada de espionagem e, é claro, todas as provas seriam destruídas. Maria, escute. Envie todas as fotos para o meu e-mail imediatamente e depois apague-as do celular. Entendido. O download dos arquivos estava lento. A internet na pensão deixava a desejar. Às 7 da manhã, David conseguiu baixar apenas metade. Maria, como estão as outras? O silêncio respondeu. David tentou ligar para Maria, mas o número dela estava desligado. Às 8 da manhã, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Sua amada está conosco. Se quiser vê-la viva, pare de brincar com a justiça. Você tem apenas 2 horas. Clark viu a mensagem que David lhe mostrou. É um perigo sério, afirmou o advogado. É preciso entrar em contato com a polícia. A polícia subordinada a Crowley. Então, o FBI. Não temos tempo para explicações. A audiência começa em 2 horas. David, se você não desistir da ação, Maria morrerá, independentemente da sua decisão. Ela sabe demais. Clark estava certo. Desistir não salvaria Maria. A única saída era destruir todo o sistema. Vamos ao tribunal, afirmou David com firmeza. Com o que temos? Na sala do tribunal, eles tiveram uma surpresa desagradável. Richard estava atrás da mesa do réu, cercado por 3 advogados. Ao lado dele estavam Wilson e um homem de terno elegante, que eles não conheciam. Um pensamento passou pela cabeça de David. Vincent Crowley. A juíza Elizabeth Harper, uma mulher de cerca de 50 anos, tinha um temperamento severo e olhos perspicazes. Foi apresentado um pedido de emergência do senhor. David Harrington, para suspender os procedimentos médicos relativos a Eleanor Harrington e nomear um novo tutor. Sr. Clark. Exponha o essencial da petição. Clark levantou-se e começou a expor seus argumentos, apresentando fotografias de prontuários médicos, mostrando depoimentos de parentes de pacientes falecidos e demonstrando a gravação da conversa com Anne McCarthy. Meritíssimo. Estamos diante de um esquema organizado que inclui fraude e assassinatos. Os pacientes são colocados em pensões sob o pretexto de diagnósticos falsos e, em seguida, são mortos para receber os pagamentos do seguro. O advogado de Richard, um representante da raça elegante de óculos, apresentou uma objeção. Meritíssimo, o requerente apresenta provas inconsistentes. As fotografias podem ter sido falsificadas. Os testemunhos têm interesse em que o caso seja decidido a seu favor e a gravação da conversa foi obtida em violação da lei. A juíza mergulhou no estudo dos documentos. Sr. Clark, diga-me, por favor, onde estão os originais dos registros médicos? Lamentamos, mas nossa fonte que tinha acesso a eles desapareceu. Desapareceu? Acreditamos que os funcionários da pensão são os responsáveis pelo seu desaparecimento. O advogado de Richard sorriu. Meritíssimo, isso parece um enredo de filme de ação. E onde estão as provas concretas do sequestro? Clark mostrou uma mensagem de texto. Aqui está a mensagem com ameaças que o requerente recebeu. Uma mensagem anônima não pode servir como prova. A juíza franziu a testa, pensativa. Sr. Clark, as acusações contra você são muito graves, mas as provas disponíveis não são suficientemente convincentes. São necessários argumentos mais convincentes. De repente, entrou na sala uma pessoa cuja presença David não esperava. O doutor Stevens. Meritíssimo, pediu ele. Permita-me depor como testemunha. Crowley sussurrou algo furiosamente aos advogados, e seu rosto empalideceu. Dr. Stevens, disse a juíza, acenando com a cabeça. Preste juramento. Stevens levantou a mão e prestou juramento. Doutor, começou Clark. O senhor participou do exame da paciente, a senhora Eleanor Harrington? Sim, e menti no laudo a pedido de Richard Harrington, recebendo uma recompensa financeira por isso. Uma discussão acalorada começou na sala. Richard explicava algo irritado aos seus advogados. Você tem alguma prova? Stevens tirou o gravador.
Esta é a gravação da nossa conversa com o Sr. Richard Harrington, bem como todos os documentos financeiros que comprovam a transferência de fundos para a minha conta bancária. Protesto! Exclamou o advogado de Richard. A gravação foi feita sem a autorização do meu cliente. Rejeitado, declarou a juíza. De acordo com a legislação deste estado, para gravar uma conversa é necessário o consentimento de apenas uma das partes. Ligue. A voz de Richard ecoou pelo alto-falante. Quero que minha mãe seja declarada incapaz. Totalmente incapaz. Já tenho 20 mil, mais 30 após a decisão do tribunal. No entanto, o estado dela não é criticamente grave. Não me interessa o estado dela. O que me interessa é o resultado. A presidente suspendeu a gravação. Chega, Dr. Stevens, qual é a razão da sua decisão de testemunhar? Porque ontem eu descobri a existência de um documento chamado Protocolo número 7. Ele contém um plano para assassinar 5 pacientes, entre os quais está a Sra. Harrington. Crowley levantou-se e dirigiu-se para a saída, mas a juíza o deteve. Sr. Crowley, sente-se. Ninguém sairá da sala até o término da audiência. Tenho uma reunião importante. A reunião não vai desaparecer. Stevens continuou. Tenho em meu poder documentos que comprovam a existência de um esquema organizado. Eles contêm os nomes de todos os participantes, detalhes das transações financeiras e listas de pacientes. A pasta foi entregue à juíza. 1.200 pessoas passaram por esse esquema. Em média, sua vida nas pensões durou 7 meses, enquanto em condições normais elas poderiam desfrutar da vida por muitos anos. A juíza, absorta na leitura dos documentos, ficava cada vez mais séria. Sr. Harrington, disse ela, dirigindo-se a Richard. Como você justifica suas ações? Richard levantou-se. Seu rosto ficou pálido. Meritíssima, eu não estava ciente de nenhum esquema. Apenas queria garantir à minha mãe atendimento médico qualificado. Por $50 mil, ele subornou o médico? Não foi suborno, mas consultoria profissional. Em relação à falsificação do laudo médico, Richard permaneceu em silêncio. Crowley chamou a atenção da juíza. Sr. Crowley, o que o senhor tem a dizer? Não prestarei depoimento contra mim mesmo. É seu direito. No entanto, tenha em mente que os materiais do caso serão encaminhados ao Ministério Público para a instauração de processo criminal. Harper colocou os documentos e se dirigiu ao tribunal. O tribunal decidiu. A tutela de Richard Harrington sobre Eleanor Harrington é anulada. David Harrington é nomeado tutor temporário. Todas as intervenções médicas relativas à Sra. Harrington ficam suspensas até seu retorno à família biológica. David suspirou aliviado. A juíza continuou. Além disso, as atividades da casa de repouso Golden Years ficam suspensas até o término da investigação. A transferência de todos os pacientes para outras instituições deve ser realizada dentro de 24 horas. O rosto de Crowley empalideceu ainda mais. A reunião foi encerrada. À medida que a sala esvaziava, Stevens aproximou-se de David. Desculpe por ter desaparecido. Eles ameaçaram minha família. Quais são as mudanças? Ouvi falar do protocolo número 7. Percebi que a inércia não impediria os assassinatos, apenas os adiaria por algum tempo. Obrigado, você a salvou. Espero que sim, mas primeiro precisamos encontrá-la, assim como Maria. David assentiu. A decisão judicial é apenas o primeiro passo. Agora, o principal é libertar a mãe e a empregada do cativeiro dos criminosos. 3 pessoas chegaram à pensão: David, Clark e Stevens. Na entrada, foram recebidos pela polícia. Acontece que a juíza Harper já havia entregue todos os documentos do caso aos detetives. Sr. Harrington, apresentou-se um detetive idoso. Eu sou o detetive Johnson. Por favor, diga-nos onde, na sua opinião, sua mãe e a empregada podem estar sendo mantidas em cativeiro. Na cela, 7ª seção. Vamos. Uma verdadeira pânico se instalou na pensão. Os funcionários recolhiam suas coisas às pressas e destruíam toda a documentação.
Wilson tentou levar as caixas secretamente pela saída de serviço, mas foi impedida pelos policiais. A 7ª sala estava trancada. O detetive arrombou a porta. Dentro, 2 mulheres estavam deitadas nas camas. Eleanor e Maria. Ambas inconscientes, conectadas a soro. Meu Deus! Exclamou David, desesperado. O que aconteceu com elas? Stevens examinou o soro. São necessários sedativos fortes. Já é quase tarde demais. Ele desconectou o soro e verificou o pulso das 2 pacientes. Estão vivas, mas precisam ser hospitalizadas imediatamente. 10 minutos depois, a ambulância chegou ao local. Eleanor e Maria foram hospitalizadas no hospital municipal. David sentou-se no corredor do hospital, esperando notícias dos médicos. Ao seu lado, Clark examinava os documentos apreendidos na pensão. A magnitude desse esquema é simplesmente incrível, comentou ele. 4 pensões, 12 médicos, 3 juízes. O faturamento anual ultrapassa os 20 milhões. E quantas pessoas foram afetadas? Segundo estimativas preliminares, o número de mortos ultrapassa os 1.000. Muitas pessoas foram vítimas da tragédia. David fechou os olhos. Milhares de destinos humanos por dinheiro. David! Uma voz familiar, como a de sua mãe, o fez abrir os olhos. Era Maria. Ela apareceu na porta do quarto com o rosto pálido, mas a vida em seus olhos não se apagava. Maria! Exclamou ele, correndo para abraçá-la. Como você está se sentindo? Viva, isso é o mais importante. E quanto a Eleanor? Os médicos garantem que tudo ficará bem. Os medicamentos serão eliminados do organismo em alguns dias. Finalmente. Maria sentou-se ao lado dele. Sr. Harrington, há algo que não lhe contei. Durante minha estadia na pensão, encontrei uma lista. Que lista? Uma lista de pacientes que iriam ser mortos. Havia 30 nomes. David ficou paralisado. 30 anos? Não só dos anos dourados, mas de todas as 4 pensões de Crowley. A propósito, guardei uma cópia. Ela tirou um pedaço de papel dobrado do bolso. Como você conseguiu escondê-la? Costurei no forro da jaqueta. Pensei que, se me matassem, pelo menos haveria algo que comprovasse isso. David examinou a lista, que continha nomes, idades e datas previstas para a realização dos procedimentos. Cada nome tinha uma breve anotação. Lembra-se de coisas demais, levanta questões, demonstra agressividade, reclama da situação para os parentes. É uma lista das pessoas que precisavam ser eliminadas, ele percebeu. Em primeiro lugar. Sim, Eleanor era a terceira da lista. Nesse momento, o médico saiu da enfermaria. Sr. Harrington, sua mãe acordou e quer vê-lo. Eleanor estava deitada na cama do hospital, com um sensor preso à mão. Ao ver o filho, um sorriso quase imperceptível passou por seu rosto. David, é você? Sim, mãe, estou aqui. Onde estou? Você está no hospital, em um lugar seguro. E aquela casa assustadora? Você não vai voltar para lá, eu prometo. Eleanor assentiu com a cabeça e fechou os olhos. David, o que foi? Obrigada por não me abandonar. Nunca vou te abandonar, mamãe. Eu entendo. Você é um bom rapaz. Ela fechou os olhos novamente, e dessa vez seu sono foi tranquilo e natural. 6 meses depois, David estava sentado no jardim, observando Eleanor alimentar os patos no lago. A doença progredia lentamente, sem causar muitos problemas à mãe, com os cuidados adequados e num ambiente familiar. Maria estava sentada no banco ao lado dele, absorta na leitura de uma carta. O que dizem? Perguntou ele. Annie McCarthy agradece a ajuda com a mudança. Ela conseguiu um emprego como enfermeira em um hospital infantil localizado em outro estado. Como ela e a filha estão? Tudo bem. A operação foi um sucesso. David assentiu, pois Annie foi uma testemunha-chave no caso. Seu depoimento foi decisivo para a condenação de todo o grupo. E como estão os outros? Crowley foi condenado à prisão perpétua. Wilson recebeu 20 anos e os outros médicos receberam de 5 a 15 anos. E Richard?
Maria pensou por um momento. A pena é de 10 anos, mas com possibilidade de liberdade condicional após 5. No coração de David não havia raiva nem compaixão pelo irmão. Apenas tristeza. Richard destruiu não apenas o destino dos outros, mas também o seu próprio. Sr. Harrington, Maria, colocando a carta de lado, disse: há algo que eu gostaria de lhe dizer. Estou ouvindo. Minha inscrição na universidade foi aprovada. Vou estudar para ser assistente social. Isso é ótimo! Você vai se tornar uma excelente assistente social. Obrigada. Mas isso significa que terei menos tempo para ficar em casa, pois preciso cuidar constantemente da Eleanor. Vamos encontrar uma solução. Talvez valha a pena contratar outra babá. Maria balançou a cabeça negativamente. Ninguém merece a confiança da Eleanor como eu. E eu preciso estudar. Qual é a sua sugestão? Sugeri que criássemos algo novo. Um centro de cuidados diurnos em casa. Pessoas com demência poderiam vir aqui durante o dia e voltar para suas famílias à noite. Eu cuidarei da parte médica e você cuidará das questões administrativas. A ideia era muito atraente. Após o escândalo com as casas de repouso, muitas famílias começaram a procurar ativamente novas opções para cuidar de seus entes queridos. Qual será o preço? Muito menor do que em uma casa de repouso. E muito mais acolhedor. David olhou para a mãe. Eleanor sorria para os patos, conversando baixinho com eles. Neste jardim familiar, ela parecia ter voltado a ser quem era antes. Ótima ideia, respondeu ele. Vamos tentar. Quando Eleanor adormeceu, David ficou no escritório, trabalhando arduamente no plano de negócios do Centro de Cuidados Diurnos. Na mesa à sua frente, havia uma pilha de cartas de famílias cujos membros foram vítimas do esquema de Crowley. E muitas delas pediam ajuda para encontrar instituições dignas para seus parentes idosos. Dave percebeu que sua luta pela mãe era apenas o começo de algo maior. O início da luta pela dignidade de todos os idosos, pelo respeito e cuidado com eles na fase final da vida. Ele pegou uma caneta e começou a trabalhar, respondendo a cada carta uma por uma. Primeiro a primeira, depois a segunda, e finalmente a terceira. A lua brilhava pela janela. Em algum lugar distante ouvia-se o latido de um cachorro da casa vizinha. O relógio antigo sobre a lareira tic-taqueava em seu ritmo habitual. Tudo era familiar, mas algo aconteceu que mudou tudo para sempre. Davi deixou de ser apenas um filho que protegia a mãe. Ele se tornou a voz daqueles que não têm a possibilidade de defender seus interesses, o defensor daqueles que precisam de proteção. Esse foi apenas o primeiro passo.